Olá, que alegria recebê-lo mais uma vez aqui conosco para mais um estudo da série A Mais Linda História de Amor, um plano de Deus especial para salvar a minha e a sua casa. Começa agora a Adoração em Família. Como você já sabe, para cada programa, para cada estudo, nós temos como base a Santa Palavra de Deus, a nossa fonte de fé e de orientação para uma vida diária com Deus. E nessa temporada temos o livro A Mais Linda História de Amor, um plano de Deus para salvar a minha e a sua casa. O tema de hoje vai ser a encarnação do amor. Que tema fantástico, né? O mistério Poderoso. da encarnação. Tem coisas lindas para descobrir aí, não é? Então, pastor, Josana, ora com a gente, por gentileza, para a gente começar? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estudar temas bonitos sobre a nossa redenção, que hoje, um tema tão crucial para a história da redenção da humanidade, seja minha história também, que possa mostrar o teu plano para mim, para minha família. Usa-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Hélio, e o que a Bíblia, o que o Espírito Santo, né, tocou o seu coração para trazer como introdução bíblica para o nosso estudo desse dia? Um texto clássico do apóstolo Paulo, da carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8, onde lemos: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus planejou de uma forma tão linda e especial a vida para os anjos, para nós, um plano perfeito, como nós já estudamos em outro momento. Houve a guerra no céu, né? De repente, a ponto de Satanás ser expulso, né? E o texto fala a antiga serpente, o dragão, Satanás. O Senhor vem, conversa com Adão, é um momento difícil, e naquele momento dessa conversa com Adão, Deus diz para ele qual seria a sua forma de redimi-lo. Qual era a maior necessidade de Adão naquele momento e de Eva? Pastor Wallace, eu tento imaginar os sentimentos de Adão. Acho que um turbilhão de coisas passava na mente dele, porque as primeiras indicações do seu pecado já chocaram demais. A primeira flor que murchou, os animais sendo sacrificados, né? Sendo sacrificados e também se digladiando entre si, né? E acho que tudo isso mexeu muito com Adão. Aquela visão que ele teve das coisas futuras, de quanto a raça humana se perderia no mal, só acentuou a necessidade de um Redentor, de um Salvador. Aí vem a promessa maravilhosa de Gênesis 3:15, onde foi garantido que a descendência se desviaria, mas um descendente, essa promessa é linda, um descendente da mulher, este redimiria. Esse seria aquele que obteria a vitória e a redenção da raça. Eu entendo que a maior necessidade que Adão possuía naquela circunstância era ter essa confirmação de que um dia as coisas voltariam a ser como haviam sido antes. Isso só seria possível porque um descendente da mulher feriria a serpente mortalmente, embora para isso tivesse que ser ferido. Esse ponto ele me chama muita atenção. Quando o nosso estudo de hoje retoma quando os anjos anunciaram isso para os pastores. E eles cantaram, Lucas capítulo 2, verso 14. Essa é a música, uma das músicas mais importantes da história da redenção.
porque Ellen White disse que essa música foi cantada quando Deus apresentou o plano para os anjos, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Foi cantada quando os anjos apresentaram o plano para os pastores, que ele havia acabado de nascer, e disse que essa música será cantada quando Jesus voltar. Então, essa música ela é grandiosa e ela é dividida em duas partes. Primeiro, porque Deus recebeu glória nas alturas, existe paz na terra. Então, a paz que podemos ter na terra é porque Deus recebeu a glória da salvação e da redenção nas alturas. E Ele quer bem aos homens. Isso aqui é poderoso Fantástico, demais. não é? Deus quer bem aos homens. Então, não importa onde eu me meti, não importa quão fundo eu fui, se eu aceito o plano da salvação, Deus quer bem aos homens. Deus não está em oposição à minha vida, à minha família, ao meu casamento. Apesar das dores que nós enfrentamos, Deus quer bem aos homens, porque Ele apresentou o plano de salvação e foi um plano que foi executado por Cristo na cruz. Naquele momento, que o que ele mais precisava era de um Salvador. Alguém que viesse e pagasse a conta que ninguém podia pagar, nem um anjo, nem os animais sacrificados. Ali era um momento pedagógico para que ele pudesse entender a malignidade do pecado e o amor do Senhor. E aí Satanás começa a sua empreitada, porque agora o Deus, né, muda a sua própria natureza para também ser homem e ser encarnado, como diz o tema de hoje, para poder ser aquele que teria as condições de morrer e ressurgir em favor do homem que não tinha poder para a vida. E aí começa um grande drama onde Satanás tenta destruir Jesus o tempo inteiro, demovê-lo do seu plano de salvação. E aí o nosso estudo aponta para uma questão muito interessante, que é no deserto da tentação. Ele é batizado, ele sai para o deserto, Deus não mandou para ser tentado, mas ao sair, para poder ter momento de comunhão, para fortalecer-se para o que viria pela frente, Satanás vai lá tentando destruí-lo de todas as maneiras. Qual foi as armas que o Senhor usou para vencer e por que não pôde usar seu poder? Pastor Wallace e Pastor Josanã, eu já mencionei que trabalhei no Ministério Pastoral Adventista por 40 anos e eu nunca imaginei que eu viveria suficiente para ver a palavra de Deus sendo atacada dentro do cristianismo. Então, com o surgimento dessa corrente chamada de cristianismo progressista, eu não sei porque tem esse nome, mas tem esse nome, a inspiração e a revelação, esses conceitos deixam de ter sua origem em Deus para ser decidido pelo ser humano o que é ou não inspirado na palavra de Deus. Ou seja, é um ataque frontal à revelação sobrenatural da palavra de Deus, surgindo de dentro do cristianismo. Nós costumamos ver isso, diagnósticos da alta crítica na virada do século XIX para o XX, mas agora estamos vendo isso dentro do cristianismo. E a arma que Jesus usou foi o está escrito, a palavra. E aí vem de novo, pastor Wallace, para nós, qual é o lugar da palavra de Deus na nossa vida? Aqui somos 3 pastores, na vida nossa como pastores, na vida da nossa família, qual é o lugar que a palavra ocupa? Nos nossos púlpitos. E no culto familiar? No culto familiar. Onde está a palavra? Veja que Jesus, ele é a palavra encarnada, ele é o verbo encarnado, e ele usou a palavra, usou o está escrito para defender-se dos ataques de Satanás. Nós vamos querer inventar outra moda. Então, o recurso que ele usou foi a palavra. E uma das tentativas que Satanás fará e vai intensificar daqui para o final dos tempos é a destruição da revelação sobrenatural, da palavra manifestada na Bíblia e nos escritos proféticos de Ellen White. E uma coisa interessante que Satanás tenta tomar a palavra e distorcer a palavra para usar contra aquele que é a palavra. Olha que coisa interessante, que ousadia, imagina conosco, não é? Tem uma coisa que me chama muita atenção também no tema de hoje, que é essa ideia de Jesus como modelo, a vida dele como modelo, não é? Jesus, ele não veio para essa terra apenas para morrer na cruz do Calvário. Se fosse apenas
para isso, ele teria chegado na quinta, teria morrido no domingo, na sexta, descansado no sábado e ressuscitado no domingo. Por que ele veio mais de 30 anos antes? Porque ele queria viver aquilo que Deus planejava para o homem viver. Então, o que o estudo dessa semana me apresenta de maneira muito clara é: ore como Jesus orava. Estude a palavra, valorize a palavra como Jesus valorizava. Vá à igreja como Jesus ia, tem o costume de ir à igreja. Perdoe como Jesus perdoava, trate as pessoas, né? O nosso guia de estudo, ele fala que Jesus veio para restaurar. Ele veio para restaurar e mostrar como podemos restaurar também. Isso é bonito. Se eu tiver a presença de Deus em minha vida, né? Como Jesus tinha na vida dele, eu vou poder restaurar o casamento, restaurar a família, restaurar os filhos. Então, Jesus é o modelo. Eu preciso olhar para ele todos os dias e pensar: como é que eu vou tratar a Gleice? Eu vou tratar a Gleice como Jesus a trataria. Como é que eu vou tratar a Glenda e o Samuel, os meus filhos? Como Jesus cuidaria deles? Então, ele veio viver para ser esse modelo. E é muito interessante, pastor Alice, quando a gente vai para Lucas capítulo 4, quando ele volta para Nazaré, a gente acha que é logo depois do batismo, e não é. Passa ali 1 ano e 3 meses, pelo menos, para que ele chegue de volta a Nazaré, depois de ter saído para ser batizado. E quando ele vai à sinagoga e se apresenta naquele sábado, conforme o seu costume, e ele reproduz ali o texto de Isaías 61, que é a missão do Messias, destacados estão os aspectos que dizem respeito ao sofrimento humano. Ele veio restaurar a vista aos cegos, ele veio curar os quebrantados de coração, e foi exatamente isso que Jesus começou fazendo. Ele sai do deserto da tentação, ao quebrado, cansado, mas vitorioso. E para quem ele dedica o ministério? Para os quebrantados pelo poder de Satanás, para aqueles que sofriam. Ele vai a essas pessoas. E nós temos uma missão também, não podemos esquecer disso, não podemos ignorar, desprezar e menosprezar e esquecer os que sofrem, que estão ao nosso... Eles são sim da nossa conta. Primeiros da nossa casa, primeiros da nossa comunidade, mas depois daquelas áreas onde nossas comunidades estão estabelecidas, para que sejamos verdadeiramente igrejas relevantes. Uma igreja que fica fechada em si mesma não é relevante. A igreja se torna relevante na medida em que ela sai das portas do templo e abençoa a comunidade onde ela está inserida. E abençoa quem dessa comunidade? Os que sofrem. Foi para esses que Jesus direcionou. E ele disse: olha, os médicos não precisam, os sadios, os sãos, não precisam de médico. Eu vim para aqueles que estão doentes. Olha que significado. Interessante. E por 3 anos e meio Jesus buscou essa gente. E interessante que 2 terços do seu ministério ali, quando a gente para analisar, ele ficou de fato lidando com essas pessoas. Até porque, por exemplo, um cego, uma pessoa aleijada, sim, uma pessoa que passava por essas circunstâncias, elas eram tidas como pessoas que estavam sendo condenadas, sim, por Deus, estavam sendo assim massacradas, recebendo por Deus, a paga dos seus pecados. E pastor Alice, pastor Josanã, gosto de pensar também que várias vezes Jesus desviou seu rumo para acudir a viúva de Naim, a mulher samaritana no poço, o cego de Jericó. Ele proposital, intencionalmente, ele ia ao encontro dessas pessoas. E aí como o tempo está avançando ali, aí Satanás começa, de todo o seu ministério, a persegui-lo, injuriá-lo com, sim, mentiras, com tanta... Qual que era o intuito de Satanás com essas injúrias sobre Jesus e muitas vezes injúrias sobre nós, os cristãos também? O grande objetivo sempre foi que ele desistisse do plano de nos salvar, que ele pecasse, que ele caísse e não se tornasse o Salvador perfeito como ele era. E esse é o plano que ele tenta todos os dias, me fazer desistir do plano de Deus de me salvar. Então, quando uma família ela sai de casa sem o culto familiar, porque ela tem que correr atrás só do que é temporal, ela está, em certa medida, abrindo mão do plano que Deus tem para aquela família, de salvar, de redimir. Eu não posso deixar meu filho sair de casa sem estudar a Bíblia, sem estudar a lição da escola sabatina, porque existe um plano para a vida do meu filho maior do que passar na faculdade. Existe um plano para a vida do meu filho maior do que ter um bom emprego. E é isso que Jesus ele viveu nessa terra para mostrar. Eu não vivo pelo que os sacerdotes dizem que eu devo fazer. Então, quando alguém diz assim, não, você tem que se tornar rei agora, ele diz, não, eu não sigo o plano de vocês, eu estou seguindo outro plano. Então, esse grande plano da redenção, Satanás sempre tentou fazer com que ele desistisse, mas ele não abriu mão.
É uma coisa tremenda. Pois não é, pode falar. Sim, e eu acho que nenhum capítulo da Bíblia resume de forma tão forte, tão assim vigorosa esse sofrimento de Cristo já indo para a cruz do Calvário, né, do que Isaías 53. E eu vou ler só um verso que é o 7, que para mim é o resumo de toda essa história que destaca a forma como Jesus lidou com esse sofrimento. E diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A forma como Jesus suportou toda essa angústia sozinho. Então, de um lado, Satanás inicialmente tentou afastá-lo da cruz. E a agonia do Getsemane era justamente essa. Jesus, não vale a pena. Para quê? Não vai dar certo. E depois, na cruz, era o outro argumento, é o abandono de Deus. Sim. Então, primeiro, não vale a pena, porque você está fazendo isso, vai perder tempo, é bobagem, para que ser fiel, para que obedecer? E depois... Esse povo não merece nada, e depois, está te traindo, está te enganando. E depois, você está vendo? Você está aqui crucificado, estão zombando, ridicularizando, e seu sacrifício não vai servir para nada. E essa angústia, eu fico pensando, pastor Josanã, pastor Alice tem uma família de origem maior que a minha, eu não sei exatamente a sua, acho que é maior também, mas quando alguém da nossa família faz uma bobagem, uma besteira, comete um erro, toda a família sofre. E às vezes a gente carrega aquele peso. O que é Cristo ter carregado o portador dos pecados de toda a humanidade? Nossa cabeça não alcança isso. E mais, ele foi objeto da ira de Deus. Ou também. seja, o desprazer de Deus pelo pecado, naquele momento, recaiu tudo sobre ele. Nós não conseguimos dimensionar isso. Por isso que é um mistério. Se há o mistério da iniquidade, que nós já conversamos, agora vem o mistério da piedade. Não consigo entender como é que ele suportou. Então, a causa morte de Cristo não foram os sofrimentos físicos, que não foram pequenos, mas foi essa agonia. E onde estava Deus? Que é muitas vezes a pergunta que se faz para alguém que sofre, né? Ellen White, do Desejado de Todas as Nações, ela fala que em algum momento as trevas cobriram a terra, só havia luz na cruz. Deus o Pai, estava o mais perto possível que ele podia ficar do seu Filho, de Cristo Jesus. E houve momentos também que só havia trevas na cruz. Só na cruz. Depois inverteu. E Deus estava o mais perto possível. E aqui eu digo uma palavra para os nossos amigos e irmãos: se alguém está sofrendo uma medida que acha que é muito maior daquela que pode suportar, não se esqueça, ninguém sofre além daquilo que pode suportar. E não pense que você esteja sozinho, abandonado, esquecido. Deus vai estar perto de você, o mais próximo possível que ele possa estar. Não entre na conversa de Satanás, que Deus esqueceu, Deus abandonou. Lá em casa tem uma frase que eu sempre converso com a dona Tininha, que é a seguinte: quem ama, paga a conta. E Deus, só ele podia pagar essa conta, não é? E o próprio Cristo muda a sua natureza de 100% homem para ser 100% homem, de ser 100% Deus, para ser 100% Deus e também 100% homem, para poder morrer por mim e por cada um de nós. Que lição aprendemos isso? Quem ama paga a conta, e as mudanças que muitas vezes eu tenho que pedir que o Espírito Santo produza em mim para que a minha família seja saudável. Essa ideia de que ele assumiu essa natureza, né? Me ajuda a entender que ele se tornou homem e agora sabe como sofremos, sabe o que padecemos. Não há nenhuma dor que chegue à família que ele não sinta como uma parte da humanidade. Então, essa ideia de ligação com Cristo, de não há nenhuma dor que chegue que ele não consiga sentir, enxugar as lágrimas, porque ele passou por elas. Não é? Ele passou pelo desprezo, ele passou pela negação, pela traição, ele passou pela zombaria. Tudo o que pode nos atingir, de certa maneira, atingiu Cristo também. Então, Paulo chega a dizer que ele sabe que sofremos porque ele também sofreu. E essa é a grande questão. E isso me ajuda a enfrentar os momentos de dor perto dele. Então, não há perfeição na família. Sempre vai haver dor, momentos de... Mas
em Cristo, nós podemos enfrentar esse momento de dor e de imperfeição que a família passa. Pastor Alice, tem tempo para mais uma? Pode mais ser. um pitaco 30 aqui? segundos, Então, 30 vamos lá. segundos. Eu gosto de sempre analisar os contrastes. Né? Então, naquela cena, as poucas mulheres ali, Maria já tinha sido levada por João para não ver o final do sofrimento de Jesus, as poucas mulheres que sobraram, e mais os soldados extasiados, aquela gente petrificada por tudo que estava ocorrendo na natureza, e quando ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, isso é uma confissão tão vigorosa da confiança de Cristo no amor de Deus. Ele não podia ver naquele momento, estava separado, mas ele confiava, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ele pronuncia, consumado está. Então, a expressão consumado está era uma expressão usada pelos corredores de maratona quando cruzavam a linha de chegada. Jesus não morreu como um fracassado, como ele morreu como um vitorioso. Na expectativa do Pai, não porque ele foi buscar a chancela do seu sacrifício após a ressurreição. E isso também tem uma lição muito preciosa para nós, porque Deus está ao nosso lado, e as vitórias que podemos conseguir não vêm do nosso esforço isolado, vem da união do esforço humano com o poder divino. E onde houve alegria? No céu. No céu. Quando ele morreu, pronunciou as palavras, está consumado, o céu vibrou, porque eles sabiam que a raça humana tinha, mais uma vez, esperança. Amém. Amém. Pastor Josanã, ora com a gente? Vamos orar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tema tão fantástico de hoje. Nós fomos salvos, mas custou um alto preço para o céu. O Filho de Deus entregou a vida na cruz do Calvário, mas isso é garantia de que a redenção foi garantida na cruz do Calvário para todos que aceitarem. Muito obrigado por várias vezes a Bíblia dizer que o Senhor ficou feliz com isso, porque nos salvou e nos alcançou. Então, que essa redenção possa atingir a nossa família e restaurá-la no que for necessário. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Amém.